Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que você tenha um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua linda família, começando pela mesa. Vá para a mesa e se amem. Olhem nos olhos, se toquem, construam um relacionamento forte com Deus em família. Em nome de Jesus. Ele disse, como vocês custam a entender? Já começa assim, né? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não é como muita gente tem vivido, não é falta de palavra, de direção, não é falta do Senhor estar ali falando. A palavra vem, creia, fica com a verdade, não se desvia dela, não defina a vida por um momento, não se distraia com as circunstâncias, com os acontecimentos, não tire conclusões precipitadas, não viva de deduções, de suposições. Cuidado para não tomar uma decisão com base numa emoção, num sentimento, num momento. Então, olha só, esses dois discípulos estavam ali, vindo de Jerusalém para Emaús, no caminho de Emaús, e abatidíssimos. E aí, Jesus aparece e começa a andar com eles, e a conversar com eles. E eles estão tão negativos e para baixo, e eles falam, mas nós esperávamos que ia ser assim, não sei o quê. Para eles, tinha acabado. Era, assim, a mais completa derrota. Eles tinham sido completamente derrotados. Tudo tinha acabado. E às vezes, pode parecer. Inicialmente, quando eu chego naquele hospital com meu filho, com aquele braço amputado, parecia, né? E você fica, né? Emocionalmente, você é abalado. Suas emoções, sabe? Tudo começa a ferver dentro de você. É o que você está vendo. Mas felizes os que não viram, mas creram. Que ficaram com a palavra. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e nos colocamos inteiramente à sua disposição, nós precisamos crer no que Ele falou. Que Ele vai estar. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Eu vou cuidar de você. Ele prometeu cuidar de nós, não temas. Ele nos deu a garantia de que Ele vai cuidar de tudo. Então nós estamos debaixo do sangue dele, Ele nos deu autoridade para usar o nome dele. Nós somos salvos, o nosso nome está no livro da vida. Podemos nos encontrar em situações difíceis,
Mas nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos ficar com a palavra ou vamos ficar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que os nossos olhos estão contemplando. Porque um momento é só um momento. E eu posso estar vivendo uma situação difícil, vendo algo assustador, mas não é o fim. E o Senhor é especialista em transformar o mal em bem, a maldição em bênção. Então, o Senhor pregou para eles assim, fez uma pregação longa, passou a Bíblia toda. E aí para e fala isso aqui para eles. Como que vocês demoram, como vocês custam a entender. A gente não pode ignorar isso aqui. Jesus disse isso aqui. E nós vamos parar e prestar atenção. Como vocês custam a entender. E como demoram a crer. Então tem gente que custa a entender, demora a crer em tudo o que os profetas falaram. O Senhor está dizendo aqui, escuta, gente, vocês conhecem a verdade, vocês já ouviram diversas vezes. Como é que vocês se entregam a um momento e agora dão tudo como perdido desse jeito? Porque eles estavam dando tudo como perdido, acabou. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vocês esqueceram de todas as mensagens que ele liberou, que ele pregou? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, começando lá por Moisés. E todos os profetas, o Senhor foi passando um por um. Fez aquela pregação longa e poderosa, sem faltar nada, foi dando detalhes. Lá do tempo de Moisés até os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas, pega isso aqui, em todas as Escrituras. Ele explicou, ele passou ponto a ponto, explicou tudo. O que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E significa que o Senhor foi mostrando tantas Escrituras, muitas Escrituras que falavam dele, que apontavam para ele. E como que agora eles simplesmente dão tudo como perdido? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. E para eles tudo tinha acabado. Mas Jesus já tinha ressuscitado e estava pregando para eles. É lindo demais. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. E aqui eles reconheceram o Senhor. Então, os olhos deles foram abertos. Você vê que enquanto o Senhor estava pregando, tinha uma cegueira. Mas eles vão falar, e o reconheceram. Porque nós precisamos disso aqui. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e reconhecer o Senhor na nossa vida.
reconhecer tudo que ele já fez, tudo que ele já falou, que foi o que eu fiz naquele hospital. Parecia ser o fim, mas eu já contei diversas vezes. Eu fui lembrando o Senhor, tudo o que ele já havia feito na minha vida, principalmente na vida do Murilo. Todas as curas. Eu fui falando para o Senhor, o Senhor curou o Murilo da epilepsia, daquela asma, aquela bronquite, aquela doença respiratória. O menino parecia que ia morrer, o Senhor curou. O Senhor livrou ele de tantas situações, de diagnósticos terríveis. O Senhor me deu vitória em tantas áreas. Eu fui contando para o Senhor. Senhor, o Senhor curou o Fernando. O Senhor me deu a vitória, eu fui contando todas. Eu contei de como ele me deu aquela casa que eu não podia nem pagar o aluguel, como que ele abriu aquela porta da empresa que nós não tínhamos condições nenhuma. Eu fui contando para o Senhor como ele me resgatou, né, daquele espírito de morte, daquele estado depressivo, daquela decadência, daqueles problemas espirituais horríveis. Eu fui contando para ele e mostrei para o Senhor. Senhor, parece que acabou. Senhor, parece que é o fim, mas o Senhor continua o mesmo. Eu profetizei sobre o meu vale de ossos secos. E o meu coração queimava. Eu não sei explicar. Por mais que a situação era desesperadora, ao mesmo tempo que ela queria me desesperar. Sabe quando lá dentro você percebe que Deus está lutando para mostrar e falar com você? Não, você só está começando. Para eles tudo tinha acabado, mas eles só estavam começando. Tudo só estava começando. Jesus já havia ressuscitado. Estava ali partindo o pão diante deles. Só que a aflição, a cegueira, a situação tinha cegado eles. E eles não conseguiam ver mais nada. Parecia que era o fim. Pronto, Jesus foi crucificado. Mas ele estava aqui. Para eles era o fim. Jesus foi crucificado, fomos derrotados, tudo acabou. Mas não, ele já tinha ressuscitado e ele está aqui. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Ele nem comeu. Ele só estava ali para enchê-los de esperança. Olha o que eles disseram. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O nosso coração queimava enquanto ele pregava para nós. O nosso coração estava incendiado, estava queimando. Mas eles estavam cegos por conta das circunstâncias. Mas Jesus estava lá. E o coração queimava. Enquanto ele pregava. Ei, talvez o seu coração queima,
mas você está cego por conta do momento, das circunstâncias. Tira o olhar disso tudo. Porque o Senhor está fazendo a mesma pergunta para você. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? O Senhor quer que você creia na verdade. Que Ele está na sua vida, que Ele está com você, que não é o fim, muito pelo contrário, é o começo. Não terminou um problema, é só um problema, um momento é só um momento. E Ele está aqui, encorajando você a crer de todo o seu coração na verdade. Que Ele fez promessas para você. E ainda que pareça que algo morreu, Ele está dizendo não morreu. Que algo terminou, não terminou. Que é o fim, não é o fim. Que você vai terminar derrotado, frustrado, sem vitória. Isso é uma mentira de Satanás. Levanta. Levanta, porque o Senhor está aí do seu lado. Levanta, porque Ele está derramando amor no seu coração. Levanta. Vamos, Ele nos fez uma promessa. Isaías 54. Canto a estéril. Ele mandou uma mulher estéril sem marido cantar vitórias grandiosas, uma fertilidade abundante, mais filhos do que aquela que estava em vantagem, aquela que estava em desvantagem ia tomar vantagem sobre aquela que parecia que tudo estava perfeito. Às vezes, nossas emoções vão tentar de todo jeito nos enganar. Satanás vai usar dos sentimentos para nos levar a fazer escolhas que nós vamos nos arrepender. É impressionante o que acontece com uma pessoa quando ela simplesmente decide crer e não desiste. Creia, não desista da promessa. Não desista do que Deus lhe prometeu, do que Ele confiou nas suas mãos. Não desista, não abra mão, não para, não deixe um momento desolador, de abatimento, de angústia, de uma aparente perda, guiar a sua vida, definir a sua vida. Ignora as vozes negativas. Não olha para lado nenhum. Olha para Deus. Olha para o alto. Deus, Ele nunca desamparou os seus filhos. Nunca. Deus não desampara os seus filhos. Mas Ele diz o tempo todo, não temas, porque eu sou com você. Não tema um momento. Não defina a vida por um momento. Isso é desesperador. Quantas vezes eu vi gente definir a vida por um momento? Definir a vida por uma circunstância. Tomar decisões que mais tarde a pessoa se arrependeu. Meu querido, eu lido com pessoas há anos e eu encontrei muitas arrependidas. Pessoas que disseram, como eu me arrependo. Porque eu sabia que eu tinha que continuar. Eu sabia, meu coração dizia, não pare, continue, não desista, não solta. Mas eu acabei me entregando,
fui ouvir vozes negativas, fui olhar para os lados, me entreguei ao momento, aos sentimentos, e parei na fé, e desisti do meu sonho, e soltei o meu projeto. Não, você vai se levantar, em nome de Jesus, porque você tem todo o apoio que você precisa. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, tanto que o Senhor não usou outra coisa senão a palavra. O Senhor queria que eles o encontrassem na palavra. O Senhor nos quer crendo no que Ele falou. Fica com o que Ele falou. Pega, abra novamente Isaías 54. E vai dando os seus passos de fé. Pensa grande. Não pensa com sentimentos, não. Com base no momento. Não. Você vai dar seus passos de fé, mesmo que você diga, mas eu não tenho o que fazer. Tem. Você pode decidir se levantar e crer. Levante-se. Vamos, levanta. Respira fundo. Toma um ar. Deixa o sol bater em você. Vamos, se alegra. Clama o sangue de Jesus. Declara as escrituras. Olha para o alto. Mas não se entrega. Peça ajuda. Peça uma oração. Se unja. Se levanta. Por quê? Porque o domingo da ressurreição chega. O domingo chega. A sexta-feira foi triste. Mas no domingo... Sim, Jesus foi crucificado. Mas Ele ressuscitou. E isso nos dá esperança. Ah, como nos dá esperança. Aquele vale de ossos secos voltou à vida. Um morto de 4 dias voltou à vida. Eu não sei o que você está vivendo. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o braço do menino é restaurado. E volta à vida. E a maior dor se torna a mensagem mais poderosa. A maior dor se tornou a mensagem mais poderosa. A maior dor de ver Jesus crucificado quando Ele ressuscita. Olha a mensagem! A mensagem de salvação. A minha maior dor se tornou o meu ministério. Eu vivo por conta dessa história tão poderosa. Eu vivo pregando, ensinando e enchendo pessoas de esperança. Todos os dias eu me levanto, agarrada ao que Deus já fez. Se Ele fez, Ele faz de novo. Ele é o mesmo. A minha dor se tornou minha mensagem, meu ministério, fonte de vida. Deus está falando com você. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Ele está dizendo apenas creia na verdade e se levante. Porque a sua maior dor, o seu momento difícil vai se transformar em testemunho de cura.
vai se transformar numa mensagem de restauração e vida. E vai te levar adiante. Deus está com você. A vitória é sua. Não é o fim, não terminou. Vem muita coisa grande por aí. Alegre-se, porque com certeza seu coração está queimando. Deus, você sabe que Deus está falando ao seu coração. Então, ânimo! Levante-se e dê glória a Deus por todas as maravilhas que Ele está fazendo. O Deus que trouxe você até aqui vai continuar levando. O Deus que operou na sua vida e na vida de tantos, e você abre a Bíblia e encontra o poder do Senhor em ação. Ele continua no mesmo lugar, atento a tudo. E Ele não desamparou você, e a sua vitória é imensa. Você vai terminar esse ano num nível tão alto, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Levanta e anda, porque grande é a sua vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço que esta palavra tenha alegrado os corações, confortado, animado, curado, restaurado, levantado, fortalecido teu povo em todo lugar. Que cada um tenha sido abraçado, Senhor, através desta mensagem. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. E o meu pedido, Senhor, é de conforto, de renovo, de esperança, que eu deixe pessoas completamente curadas para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde os programas estiver chegando, que a cura tenha chegado aos corações, a restauração, a restituição, a força, o ânimo, o encorajamento, a alegria do Espírito, que eu deixe pessoas renovadas, saltando de alegria, fortalecidas no Senhor, firmadas na tua palavra. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. E vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.